Olá, isolados e isoladas, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui hoje para falar dos tipos de linguagem e linguagem verbal. Pessoal, o ser humano, ele criou e continua criando vários tipos de linguagem. Esses tipos de linguagem permitem ao ser humano pensar as diversas faces da realidade, também se expressar e comunicar com seus semelhantes. Bom, para falar desses tipos de linguagem, nós vamos hoje ver que existe a linguagem da matemática, a linguagem da informática, a linguagem artística, a linguagem gestual e a linguagem da moda. O avanço da tecnologia e das ciências permitiram ao ser humano criar vários tipos de linguagem, né? As quais nós já enunciamos. Por que essa tecnologia veio a mudar a forma como nos comunicamos? Bom, podemos usar o exemplo das redes sociais. Redes sociais, nós podemos perceber que não é só as mensagens, os áudios que fazem parte desse repertório de comunicação numa rede social. Por exemplo, quem nunca obteve uma conversa por figurinha ou uma conversa por emojis? Às vezes, um emoji quer dizer várias coisas que as palavras teriam essa mesma significação. Mas como assim? Bom, é aí que nós entramos neste ponto. As novas linguagens são criadas conforme a necessidade que a contemporaneidade exige. Você imagina conversando por figurinha ou por emojis há 20 anos atrás? Isso seria quase que impossível. Por quê? Porque são frutos da evolução tecnológica. Às vezes, no momento que você está tendo uma determinada conversa e você manda um emoji em específico, a pessoa já acaba entendendo o que você quis dizer. Então, é por isso que a linguagem ela tem esse processo de evolução. Bom, e ao falar em linguagem e seu processo de evolução, nós temos que entender também que algumas dessas palavras que compõem a linguagem, elas acabam caindo em desuso, como por exemplo as gírias. Elas surgem e deixam de ser usadas conforme o contexto social, conforme a época e etc. Aqui eu separei algumas gírias que caíram em desuso, como por exemplo pão, era uma palavra muito utilizada antigamente para designar um homem bonito. Um bruto era uma palavra para designar uma moça jovem e atraente. Serelepe quer dizer uma pessoa alegre. E batuta, algo ou alguém legal. E dificilmente você vai encontrar uma pessoa hoje falando esse tipo de gíria. Provavelmente seus pais ou seus avós. Mas enfim, você não vê mais alguém falando essa palavra no seu dia a dia de forma normal, de forma comum, certo? Então, a linguagem, ela tem dois tipos. Ela pode ser flexível. Ela é flexível quando muda conforme a época e adquire novos conceitos. Por exemplo, tomando a moda como um exemplo de linguagem flexível, nós podemos perceber que o repertório de signos da moda é alterado com muita rapidez, né? E há signos que caem em desuso, como por exemplo, espartilho. Espartilho era algo muito usado antigamente e são introduzidos posteriormente outros novos, como por exemplo, ultimamente nós podemos perceber que algumas das roupas, de joias, acessórios entram em moda de repente e saem de moda também de repente. Por exemplo, calça boca de sino. Calça boca de sino era algo muito usado antigamente. Já voltou à moda várias vezes, já saiu de moda várias vezes. Gargantilha, entre outros tantos acessórios que compõem a moda. A linguagem flexível é quando ela é bem estruturada e não permite variações na sua estrutura. Por exemplo, a linguagem do computador, o JavaScript, por exemplo, eles são fortemente estruturados e bastante inflexíveis. Por quê? Porque essas linguagens elas têm um número limitado de signos e regras de combinação. Por quê? O computador ele só vai responder dentro destes limites. Se nós errarmos uma letra do endereço eletrônico, a mensagem não vai ser enviada.
Quantas vezes você tentou fazer login na sua rede social e às vezes era um caractere maiúsculo ou minúsculo, ou então faltava um ponto, e o computador não vai ter aquele entendimento que você pode falar de diversas formas e vai entender, porque a linguagem cibernética, ela é inflexível. Pronto. Então, a linguagem verbal. Bom, segundo o filósofo francês Georges Gusdorff, a palavra é a senha para a entrada no mundo humano. Por quê? Porque o ser humano é o único capaz de criar signos arbitrários. O que é uma coisa arbitrária? Bom, por arbitrário nós podemos entender que alguém simplesmente atrelou aquele nome àquele objeto, as pessoas entraram em convenção, então todo mundo concordou que ia ser aquele nome. Por exemplo, quem foi que disse que mesa ia ser mesa? E hoje em dia, quem é que vai dizer que não é? A não ser que haja uma revolução, hipoteticamente, que vá reformular toda a linguagem portuguesa. Bom, a linguagem é um sistema simbólico, ou seja, o ser humano ele cria símbolos. Esses signos são arbitrários em relação ao objeto que representam, porque eles são convencionais, como eu já lhes disse. Como assim? Para serem usados, precisam ser aceitos por todos os membros da sociedade. Ou seja, as pessoas vão dizer que aquele objeto tem esse nome, as pessoas vão concordar e todo mundo vai passar a chamar aquele objeto com aquele determinado nome. Por quê? É só a partir dessa aceitação que pode ocorrer a comunicação. Então, a linguagem ela funciona por convenção e a posse do entendimento do seu funcionamento é que possibilita essa interação entre um determinado grupo. Por quê? Como é que eu vou me comunicar com outra pessoa se eu ou o outro não tivermos em comum uma linguagem que possa existir entendimento? Como é que eu posso descrever as coisas? Como é que eu posso requisitar algo se eu não vou ser compreendido? Bom, a linguagem é um produto da racionalidade na medida em que o ser humano a usa para se aproximar da realidade. Como assim? Não necessita que o objeto esteja presente na conversa, ou perto de mim, ou próximo aos olhos, ao alcance da visão, para que a pessoa entenda o que é que eu quero descrever, o que é que eu quero falar. Por quê? Se a pessoa tem a mesma interação linguística, ela vai compreender. A razão, ela acaba sendo descrita por meio da linguagem. E a linguagem ela permite ao homem transcender a experiência. Por quê? No momento que nós damos nome a qualquer objeto da natureza, nós acabamos individualizando, diferenciando ele do resto. Então, ele passa a existir para a nossa consciência. Por quê? Se você falar, em casa eu tinha um ventilador preto de 1,5 m de altura, mesmo que eu nunca tenha a posse daquele computador ou semelhante, eu vou entender o que é, porque eu conheço o ventilador, eu sei que existem vários tipos e provavelmente eu tenho contato ou já tive contato com aquilo que foi descrito. Então, não é à toa que as pessoas se unem para conversar. O ato de estabelecer uma conversação é um ato de transcender a nossa experiência. Não é à toa que, quando o seu amigo ou sua amiga vem conversar com você, estabelecem um processo de conversação, ele vai lhe contar histórias que ele experienciou. E mesmo que você não tenha estado presente, você vai conseguir entender. Por quê? Os dois dividem a mesma capacidade de entendimento linguística. Vocês dividem esse entendimento, vocês dividem essa forma de se adequar à língua a partir do momento que a linguagem é comum aos dois. Os dois são falantes da língua portuguesa. O nome, ele é um símbolo dos objetos que existem no mundo natural e das entidades abstratas, que só têm existência no nosso pensamento. Quando nós falamos nossas ações, nossos estados, nossa tranquilidade, ou você está triste, ou você está mal, a pessoa vai conseguir entender porque aquilo que você escreveu tem um nome. Então,
O nome, ele tem essa capacidade de tornar presente para a nossa consciência o objeto que está longe de nós. Então, ele retém na nossa memória. Ele nos dá aquela ideia. Bom, por fim, nós temos que entender que essa capacidade de transcendência permite ao ser humano a construção da cultura. Por quê? O mundo criado pela linguagem, ele apresenta mais estável e sofre mudanças lentas do que o mundo natural. Se nós formos olhar, por exemplo, a palavra você, vós mercê, você, VC, entre outras tantas que foram designadas para representar o outro, nós temos uma evolução e o mundo natural ele sofreu poucas mudanças. E pelas mudanças nós podemos transmitir, aliás, pelas palavras, nós podemos transmitir o conhecimento acumulado para uma pessoa, pela sociedade. Como é que nós poderíamos ter noção das coisas que aconteceram antes de nós nascermos? Através do processo da linguagem, através das palavras. E podendo passar esse conhecimento adiante, através da construção racional, é aí que nós temos a cultura, que é um conjunto de valores, de palavras, de tradições que ocorreram, que surgiram muito antes de nós pensarmos em nascer, né? Antes da gente ser gente, antes da gente até sequer existir. A cultura, então, possibilita essa transmissão de conhecimentos, de valores e etc. Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Estamos juntos, mesmo separados. Até a próxima.